Sejam bem-vindos a mais um Evercast On The Road, edição especial aqui no Rio de Janeiro. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreve aqui no canal, porque vocês já devem ter visto que essa temporada do Evercast está imperdível. Então, bem, não deixa de ver os anteriores e vamos continuar aqui com a gente, porque chegou a hora de entrevistar Anderson Mesquita, grande amigo aqui. Fala, meu amigo. O Anderson, para quem não sabe, participou agora da nossa experiência Ever Experience em Trancoso e teve a oportunidade ali, né, de curtir momentos, Ever Days, né? Foram momentos de muito relaxamento, network. O que você achou? Cara, é sensacional, né? A gente tava até trocando um bate-papo aí fora do ar. Eu acho que a experiência que a gente... Acho que o nome já diz isso, né? A experiência que a gente teve lá, de onde a gente teve, com as pessoas. Eu acho que isso foi um baita diferencial e nunca vi ninguém fazer, na verdade, né? Isso que é o DNA aqui da galera de procurar, né, as formas de vocês, né, infoprodutores. Para quem não sabe, o Anderson também é o nosso infoprodutor, participou da ação social para o Instituto Daniel Alves, que arrecadou quase R$100 mil em 3 dias. E quero te agradecer também por isso, que foi incrível ali a participação de todo mundo. Mas aí, o que você destacou ali de divertido? Foi o golfe? Foi a sensação das festas também? Acho que desde o primeiro momento, quando a Nath, inclusive um beijo, Nath aí, fez o contato comigo, convidando, eu acho que a experiência começou ali. Saca? Sim. Então, o contato, um formulário para que você já começa a criar uma curiosidade. Pô, mas por que tem o número do meu calçado, o número da minha blusa? O que será que eles vão preparar lá? Vão me vestir e tal? É completo, né? A experiência é completa. Gera uma curiosidade e tal, e a experiência acaba levando a isso. Então, a gente ir também ter essa questão da surpresa em alguns momentos, cara, achei muito sensacional. Vocês não sabiam que iam de helicóptero, né? Vocês só receberam essa informação depois, porque eu cheguei antes, né? A gente recebeu a informação que um dia antes, alguém brifou alguma coisa ali. E aí, até na hora que chegou ali, eu tava até brincando, né? Que tipo, o pessoal com a plaquinha ali da Ever. Ah, legal. E aí a pergunta era simples. Você quer ir de van ou de helicóptero? Como eu não tava fazendo nada, né? Eu falei, cara, eu não tô com pressa, né? A gente tá os dias aqui. Tava aqui, né? Eu posso ir de helicóptero sem problema nenhum. De van, acho que aqui no Rio de Janeiro a gente já... E eu até tinha comentado com um amigo que conhece mais de aeronave do que eu. E eu falei, cara, a gente vai fazer o translado ali, né? De Porto Seguro pra Trancoso de helicóptero. Aí depois, quando ele viu nos stories, ele falou, pô, você falou pra mim que você ia de helicóptero, não de uma nave, pô. Foi com o helicóptero do Neymar? Quase isso, é o padrão Ever, né? Isso aí. E assim, e a chegada em Trancoso é uma coisa que é espetacular, né? A orla ali, a parte da falésia que a gente depois foi pra jogar golfe ali na parte da falésia. E assim, incrível, cara. Como realmente a gente tem, né, o privilégio de ter no Brasil locais assim, tão acolhedores, porque também a gente passou um tempo ali de muito conforto, né? O carinho que a Bahia tem, né? Que as pessoas ali... eu me senti muito bem, né? A gente se sentiu ali no clima da Bahia. Sim. E ao mesmo tempo o clima da Ever, né? Isso teve um barato. E claro, vocês, né? Trocando muito network. Quem que você conheceu lá que você não conhecia pessoalmente? Conheci algumas pessoas, mas a troca que eu tive ali com o próprio Leandro ali, né? O Impera, claro, lá, enfim, o Norton também, que são 2 players aí de que são da sua área inicialmente. Conheci também o Caio lá, enfim, o Felipe, né? O que é médico, enfim, Felipe sensacional. Conteúdo que a gente pôde trocar ali. Então, a galera, tipo assim, muito receptiva, né? Buscando sempre agregar muito ao outro ali, enfim, achei... Passou vergonha no golfe, legal, né? Um pouco, né? Então, cara, mas assim, o golfe é um negócio que... acho que a maioria ali, eu já tinha jogado aqui no Rio, mas... Eu também, feito aulinha. Brincadeira também. Mas só da gente estar ali num dos campos entre os 10 mais... Acho que está entre os 10 maiores do mundo, né? Foi reconhecido
pela revista internacional. Inclusive, eles vieram dar consultoria para o Campo Olímpico de Golfe do Rio, eles deram consultoria para a abertura dele aqui. Ah, não sabia. Entendeu? Enfim, tipo assim, que é... Eu acho que tem alguns esportes que acabam que, enfim, né? O Brasil acaba afastando um pouco, né? Até pelo... custo e tudo mais. E o local, né? Precisa de um local muito específico, né? Pra você conseguir montar, né? Mas é até engraçado porque, tipo, por exemplo, aqui no Rio, e aí é uma informação que não é bem passada, assim, claro. Mas o Campo Olímpico de Golfe, que é público, vamos dizer assim, né? Tem uma administração privada. Ele tem um projeto social pra galera jogar golfe, entendeu? Sim. Então, tipo assim, é uma parada bem legal também. E o pior é que a gente também teve, né? Essa mesma pegada no Social Forever. E é isso que eu ia perguntar, né? Foi interessante ali se envolver, né? Com essa questão da causa. Vocês viram ali na apresentação, né? A gente mostrando um pouco de como é o trabalho do Instituto Daniel Alves. E, pô, você ter colaborado nisso. Aonde que te tocou nessa parte, assim, social? Então, é um ponto que a gente vai falar um pouquinho mais à frente ali, mas que a parte social é uma parte que sempre teve comigo também. Então vamos segurar que eu vou... Quando entrou esse ponto ali, quando falaram que teria isso ali, eu falei, cara, só as estrelas se alinhando ali pra onde eu tenho que estar mesmo. Isso que eu quero voltar nessa parte de estrelas, até onde você chegou. Quero voltar agora pra gente conhecer o Anderson. O Anderson é aqui do Rio de Janeiro. Eu até, quando a gente foi conversando lá por Trancoso, você contou, inclusive, eu perguntei, quem lá da tua área é conhecido pra gente falar ali que o Anderson também é de tal lugar? Aí você falou, do L7. Aí eu falei, eu não acredito. Aí você falou, eu vou te contar uma história do L7 que eu vou guardar. E tu não contou até hoje. Juro, ele não adiantou isso. Você conheceu o L7 novo aqui também? Você era aqui da Zona Oeste. Então, pra pegar a pegada completa... do zero. Completa, eu passei minha adolescência quase toda morando em Realengo, aqui no Rio de Janeiro, né? Uhum. De onde o Leandro é também. Mas eu nasci no Jabu, no mesmo local onde o Flávio Augusto nasceu. Então, tipo assim, eu tenho as estrelas ali perto de mim, cara. Eu tô... você pode ir pro rap, pro empreendedorismo. Então, tipo assim... Que legal, durante cara. um bom tempo, né? Enfim, o projeto ali do Geração de Valor do Flávio. Inclusive, conheço muitas pessoas ali que têm acesso ao Flávio e tal. Já tive... eu entrevistei ele já, o pessoal e a equipe dele. Pessoal muito legal. E você chegou a participar lá do projeto? Eu tive um acesso ao Flávio num evento de uma igreja aqui no Rio de Janeiro e tal. Enfim, a gente trocou. Teve essa brincadeira, né? Que ele sempre fala que saiu ali do Jabu. Ônibus parecido que a gente acabou pegando ali, trem que é bem puxado. e falando do Lennon que você tocou... A gente era da mesma igreja, na verdade, né? Então teve uns 3 congressos ali, retiro ali da igreja que a gente ia junto ali. E ele ainda não cantava lá, não ensinou nada não, né? Não, eu não aprendi não, porque eu tocava. Eu tocava baixo. Né? Nessa época eu tocava baixo. Né? Ele sempre curtiu muito andar de skate. Isso, quantos anos você estava nessa parte da igreja? Cara, tem uns 10, mais de 10... Tem uns 12 anos atrás, 12, 13 anos atrás. Aí tá. Aí dali muito veio a sua parte pessoal, né? Nessas questões, eu acho que a igreja e a fé em si, ela te ensina muito porque você entra num processo de comunidade, de respeito, né? De doutrina. Assim, independente da crença de qualquer pessoa, se a pessoa está em comunidade, exercitando a fé e tendo um carinho, né, por aquilo, você acaba chegando a uma evolução pessoal, né? E o que você tirou dali que hoje você aplica muito? Cara, eu sempre me baseei muito, fazer o que Jesus faria, né? Pegando uma parte assim. Sim. Então, tudo que eu me baseio, desde o que eu aprendi quando novo, do que minha mãe me ensinou, do que minha mãe me mostrou, criou aquela cultura. Então, eu até brinco, né? Que às vezes eu falo, cara, eu não quero tanto ser o cara bobo e tal. Que a gente sempre falava em casa que minha mãe minha mãe teve loja em shopping. Minha mãe loja de... prata, essas coisas, ela teve loja em shopping e tudo mais. E ela dava trato pessoas, feito ali. Ela dava pras pessoas, ela comprava direto da fábrica, tinha loja em shopping. De prata. Prata, folheado, né, semi-joias, essas coisas. Sim. E a gente sempre brincava ali, porque minha mãe tinha um projeto que era pras pessoas revenderem, como se fosse a Romané hoje. Sim, claro. Né, isso há 20 anos atrás, praticamente. Sim, de revendedores. E na época não tinha muito como
controlar ali, né? E as pessoas ficavam devendo, a gente sempre falava isso, mas você é boba e tal, não sei o que, só que a gente era muito novo, né? E a gente acaba se tornando isso aqui. Só que hoje eu vejo muito que minha mãe fazia muito mais pra ajudar as pessoas do que necessariamente pra lucrar ali as coisas. Então, que era um movimento dela que ela botava o outro na frente, cara, de si. E isso me ensinou muito, O amor-serviço, talvez. Me ensinou muito, porque até quando você tá fazendo uma coisa, seja um infoproduto, seja empreendendo, você pensar no teu cliente, você pensar ali onde ele tá, né? A gente vê muita gente aí, um tipo de golpe, pensa em coisas si, né? Sempre, aí, nos ganhos. Mas a gente conseguir colocar, tipo, com amor o que a gente tá fazendo, isso é um diferencial em qualquer coisa que você for fazer. Sim. Então, trabalhar com amor no que você for fazer é o diferencial de qualquer negócio. E quando a gente fala em negócio, na sua carreira, você, pelos cursos que você lançou e os sucessos que você teve de venda, eles vieram dos seus ensinamentos em milhas. Eles te levaram hoje a virar o estrategista digital e o empreendedor digital que o Anderson é hoje. Como foi esse primeiro contato? Você descobriu por alguém? Você teve mentores? Isso aí vai um pouquinho antes, que eu acho que é a questão do pensamento como empreendedor. Sim. Aonde que você encaixa? Cortar um pouquinho não, para chegar na parte do digital. Mas eu sempre tive, até mesmo vendo a minha mãe, né, empreender, sempre teve essa ideia. Tava conversando com minha irmã esses dias, que minha irmã com 12 anos, minha irmã 6 anos mais velha do que eu, mas com 12 anos minha mãe comprou, tipo, bala pra ela vender. Como minha mãe tinha loja, ela sempre levava alguma coisa pra vender no colégio, então a gente sempre teve isso de muito novo. Sim. Né? Eu brinco que quando eu era criança ali, diferença tipo, a gente nunca faltou nada, graças a Deus. Não tinha luxo. Não tinha luxo, mas, tipo assim, diferença pros meus amigos ali quando pequeno, é que minha mãe sempre me ensinou a empreender ali mesmo dentro de casa. Então, tipo assim, pra você ter o valor ali, você precisa arrumar sua cama. Pra você ter outro valor, você precisa colocar um sistema de recompensas, o lixo pra fora e tal. Sim, recompensa pelas tarefas, né? Quando eu li O Segredo da Mente Milionária, muita gente lê e fala, caraca, eu tinha muita escassez por causa do dinheiro, meus pais não me ensinaram a trabalhar com dinheiro, graças a Deus eu tive isso ao contrário. Né? Minha mãe sempre me passou muito bem isso ali, como fazer. Então, isso me ajudou muito até como eu vejo o dinheiro hoje. E a sua mãe começou a empreender também do zero? Ela já tinha? Minha mãe chegou no Rio com 17 anos. Minha mãe é do Piauí. Com 17 legal. anos, enfim, aí trabalhou em drogaria, foi mudando ali, até chegar na área ali onde ela teve loja e tudo mais. Pô, que legal. E isso com certeza tem do DNA dela em você, né? Isso, pô, a pegada empreendedora sempre pega. E eu te pergunto, aí tá, você sai disso, aí qual é o caminho pro digital? Qual é a virada pro digital? Então, passei por alguns negócios, né? Alguns negócios com sucesso, com baixo sucesso. E aí, tem que ter, né? Ninguém passa ileso, pô. Porque que acontece? Em 2014... eu fui 2013 para 2014 eu fui convidado para coordenar um projeto na Petrobras, que era o PPJA, Programa Jovem Aprendiz. E no auge da Petrobras, né? Foi o maior programa Jovem Aprendiz da história da Petrobras, até hoje. Foi em 2007? Não, 2013 para 2014. Ah, tá. Foi logo depois veio a crise da Petrobras. Sim. Então era um projeto de 45 milhões e eu tava Você trouxe a crise já, né, pessoal? Foi 13 para 14 e eu atuava em Macaé e Campos, enfim. E eu comecei a ver muito aqui é prática, pra quem não conhece, Macaé e Campos aqui é o local onde se concentra, né, uma parte do... o petróleo, o petróleo, o negócios. Ouro do Rio de Janeiro no petróleo é Macaé até o agro ali, né, também, Campos. E aí, enfim, Petrobras... E aí eu saio dali com muita expertise em escrever projeto. Tinha projeto meu escrito pra JP Morgan, tipo, que tinha... estudo aprovado. Só que o que eu não sabia, e aí eu era muito novo, era que, tipo, quando você manda um projeto pra algum lugar com a chancela da Petrobras, é uma coisa. Quando você manda com a sua chancela de uma empresa que você abriu uma semana, é totalmente diferente. O e-mail não pesa, né? E aí aquele @Petrobras. Eu tinha conhecido um projeto que era na área da saúde, que foi onde eu entrei, criei uma startup na área da saúde. Fui pra Uberlândia conhecer, né? Que era um cartão de desconto. Então,
que era ali? Que já é 13 quase pra que o cashback, só que pré-cashback. Eu já tava com isso na cabeça. Porque 14 ali começou a baixa da demissão em massa no Brasil todo, por causa da crise. É, aquela crise pesada. E aí você pega, tipo assim, mais de 80% dos planos de saúde no Brasil são empresariais. Então, o cara só tem plano de saúde porque ele trabalha. Se ele não trabalha, ele não tem um plano de saúde. Claro, né? Você tá entendendo? Então, como o cara era demitido, ele saía do plano de saúde. A ideia do cartão era te dar desconto diretamente com o médico. Pô, por quê? excelente. 14 ali, pode falar a marca aqui, né? Claro. A Unimed Rio tava com uma crise ali, enfim. O Celso Barros tava Gastou botando mais muito dinheiro no Fluminense. A gente pode falar um pouquinho de futebol. Adoro o Flupo. E aí, botou muito dinheiro ali, entrou numa crise. Tava pagando com 30, 60, 90 dias com glosa e tal, tudo mais. Sim. Qual era a proposta? A gente chegava... Obrigado. A gente chegava ali pro médico e falava, ó, o que você vai receber em 30, 90, você pode receber direto aqui, só que eu preciso que você dê um desconto pro meu cliente, beleza? Os caras, pô, top, vou receber na hora, tal. Só que é muito difícil lidar com médico também. Claro. Enfim. E aí a gente começou a criar aquilo ali, cara. A gente criou uma cartela grande de cliente, começou a ganhar grana, muito novo. Então você compra resultados, compra as coisas e tal, até pra galera aí do digital. Galera, não se emociona, faturamento gente. Não é dinheiro no bolso. Então, tipo assim, pense como empresário, não pense como ganhador de Mega Sena, né? Pensar que você tá tendo uma ascensão, mas a ascensão, ela também está sempre próxima da queda, né? É, porque quando você pensa como um empresário, né? Eu acho que uma das dificuldades no meio digital é a galera pensar como empresário. Certo. Que às vezes você tem uma presa ali com 2, 3 pessoas que tem um faturamento gigantesco, mais do que a empresa com muito funcionário, só que você acaba gastando muito e trazendo muito isso para ti. Não tem uma gestão eficaz ali, né? Sim. Você tem que pensar em acumular patrimônio na pessoa jurídica também, claro. Né? Enfim, então rolou... Vou dar uma acelerada nessa parte. Aí você sai dessa startup de saúde e vai para onde? Saio dessa startup de saúde, a gente vende a minha participação. A gente vende, parece um conglomerado. Mesquiras. Não, eu vendo a minha participação. Sim. Até mesmo uma situação interessante, porque a gente teve um sócio. A gente chegou a conversar com um fundo, só que era muito burocrático. Sim. E aí foi uma das decisões equivocadas da minha vida, tipo assim, porque a gente foi para um sócio que tinha recurso, mas ele não tinha experiência nenhuma. Ele não entendia sobre o negócio, nada, nem sobre a área. Que é outro erro das pessoas. Se você não entende sobre a coisa, é muito difícil que aquilo ali você consiga... Ele só entrou com dinheiro. Enfim, a gente teve altos e baixos ali. Vendi minha participação e abri uma agência que era de desenvolvimento. Certo. Ok? De negócios. Business Intelligence? Desenvolvimento, programação. Tá. Meu segundo grau técnico é informática, então hoje eu digo que sou um programador aposentado. Mas, enfim, fiz estágio. Mas aquele HTML maroto. Enfim, programava em PHP. Cara, eu programei na primeira linguagem comercial que se chamava COBOL. Que é, inclusive, a que é usada até hoje nos bancos. Daniel deve saber, mas... pra Java. Exatamente, já conversei com o Daniel da Evermart sobre o COBOL e tal. Linguagem foi lançada em 1950. Caraca. Enfim, ano que o Brasil perdeu a Copa, mas... Vamos esquecer o Maracanã. Vamos passar disso. Mas e aí? Vamos lá. E aí, passei disso... Abri a agência, a gente começou o desenvolvimento. A gente era uma agência bem pequena, só que a gente tinha uma expertise por causa do network com agências maiores. Então, a gente começou a terceirizar esse trabalho. Certo. Né? A agência, sei lá, Kindle, DM9, África, pegava um trabalho gigantesco com o Itaú, com a TIM, e a gente terceirizava eles terceirizavam com a gente parte desse trabalho. Sim. A gente começou a entender esses valores. Até que teve uma mudança, que mais uma vez foi uma ascensão nossa. A gente chegou a ter aplicativo que a gente desenvolveu, que inclusive era muito similar a essa parte que hoje tem dos stories. Eu digo que sou arquiteto de obra pronta, né? Porque era exatamente isso, né? Exatamente passar para o lado, e era uma comunicação que o sindicato tinha com a base. Então a gente chegou a ter nosso aplicativo em 32 sindicatos do Rio de Janeiro. Infelizmente o Rio de Janeiro tem muito sindicato. Mas a gente chegou a ter nosso aplicativo em 32 sindicatos no Rio de Janeiro.
Então a gente tava super bem. Cara, começamos a rodar. E era um B2B que vocês sabiam, dominavam esse B2B, né? Praticamente dominou o setor, o super nicho. A gente tava começando a ir pra São Paulo, mas no Rio de Janeiro só tinha gente fazendo isso pro sindicato. Maneiro. A gente começou a se dedicar ao sindicato. Aí tá. Aí dali você também teve muita experiência em programação, começou a entender que dava pra se desenvolver no digital, mas aí desse app você foi pra onde? Então, aí tem o grande... pulo. O Day One e tal, enfim, que queira usar aí. Em 2017, teve uma parte pessoal, que às vezes a gente tenta separar, tipo... separa a vida pessoal da vida profissional. É uma vida só. Eu costumo dizer isso, sabe por quê? Se você tem depressão, você entra 8 horas no emprego... A depressão, ela não sai, ela tá ali contigo. Então, isso é da sua parte pessoal. 18 horas você sai, a depressão não volta. Ela tá ali todo momento, você tem que trabalhar tudo. Claro. Entendeu? Então, acho que é esse ponto. Em 2017, eu tive uma decepção amorosa. Terminei um relacionamento, fiquei de uma forma que eu não acreditava. Você namorava quanto tempo? Aqui, vai pro papo. Assunto aqui agora, gossip do dia. Cara, namorava 4 anos e tava tudo certo ali, já tinha planejamento de casar, porque meu planejamento era casar com os 23, ter filho aos 26. Ih, botou data, botou E eu ideia. tenho 29, nem casei, nem tive filho. Pelo menos que o filho não que eu saiba. Daí vai aparecer aí. Eu tô brincando, galera. Não, parece pensão, tá cara, é da cadeia. Não, mas vai dar certo. E aí, cara, tive ali, e aí com isso, cara, deixei de rodar folha de funcionário. Tá. Eu fiquei meio downzão ali em 2017. Do app. A gente tava com um cliente ainda. Fiquei bem down por causa disso. Depressão forte. E aí eu falei, cara, nunca achei que eu pudesse ficar nisso por causa de um terceiro, né? Sim. E aí fui me recuperando. Durante esse período que eu tava me recuperando do término do relacionamento, tentando voltar a viver e tudo mais. Foi pro sertanejo. Recuperando a empresa e tal. A gente teve que fazer algumas mudanças. Enfim, meu sócio saiu nesse período, né? Sim. Você foi abandonado, então, pela sua namorada, pelo sócio. Quem foi o terceiro? Meu cachorro foi embora. E aí, até pra entrada do digital, isso teve uma participação. E 2018, só voltando um ponto, que eu falei do social no início, paralelo a tudo isso que eu tô contando, desde 2014 eu era presidente de uma ONG no Rio de Janeiro. Ah, legal. Né? E, enfim, a gente fez diversas coisas. E 2018 foi o ápice dessa ONG. Por quê? 2018 a gente fez um evento no Engenhão, né? E eu sou botafoguense. Ok. Eu trabalhei pro Botafogo Reptile. 2018 a gente fez, que é considerado até hoje, o maior evento de Dia do Trabalhador da cidade do Rio de Janeiro. Sei, claro, que é o show da... A gente botou 35 mil pessoas no Engenhão, no Dia do Trabalhador. É o show do Dia do Trabalhador, né? Quem foi a atração? Eu cheguei aí num primeiro. Então, foi 2018, cara. No Rio de Janeiro não tinha tanto essa frequência do Dia do Trabalhador, como é em São Paulo. Em São Paulo, por exemplo, cara, tem os sertanejos lá. Vai pra Paulista. Em São Paulo, eles sorteiam um apartamento, é bizarro. No Rio de Janeiro nunca teve. No próximo. No Rio de Janeiro nunca teve muito essa cultura. Talvez porque os sindicatos em São Paulo são muito mais fortes, saca? Sim. Só que a gente fez isso, tanto pra você ter ideia, foi um evento que o ministro do Trabalho, ele tava em um outro evento no Rio, ele saiu pro nosso evento. Imagina. A gente teve 37 inserções no mesmo dia. Eu falei do Bom Dia Rio ao Jornal Nacional. Então foi muito bom. Legal. Só que um grande ensinamento do empreendedorismo aí pra gente, porque no dia 1º de maio eu tava em todos os jornais. Era eu dando entrevista, eu como presidente. Nas inserções. No dia 2 de maio de 2018, eu tava devendo mais de 100 mil reais. Porque eu tinha vários parceiros que não chegaram juntos. Nossa, pra te ajudar no fornecedor. Exatamente. Então, você imagina, eu tava me recuperando da queda ali do relacionamento. Na empresa, eu tinha dado uma queda. Fui lá em cima... Em todas as mídias. Esse cara tá aqui hoje, meu amigo. Deve ser a psicóloga. Vamos agradecer. A psicóloga, novos sócios. Mano, fui lá em cima, entrevista e tal. No dia 2 eu tava devendo e aquilo ali começou. Enfim.
E aí a gente conseguiu recuperar, tive muitos parceiros também, mas negociei tudo. Uma coisa que eu aprendi dentro de casa, né, foi honrar. Então, tipo assim, a frase é ruim, mas o pensamento final é bom. Meu pai e minha mãe diziam que a única coisa que o pobre tem é o nome, então tem que honrar. Claro. Então, eu sempre... Todo mundo que a gente ficou devendo, eu fui lá, negociei. No final, consegui honrar com todo mundo. Hoje, ninguém me procura mais. Graças a Deus. E tenho portas abertas, saca? Expliquei tudo. Isso é o mais importante. Aí tá. Aí você termina esse evento, rola esses problemas, pagou todo mundo. Teve alguma mexida pra você entender o seu business que te fez crescer mais? Eu comecei a repensar, né? Porque eu sempre fui muito workaholic ali. Aí tá, isso 2019 agora. Então, 2018 ainda teve um negócio pra eu entrar pro digital, que foi um grande... Vamos lá, pegar esse momento depressivo aí, final de 2017. Dou uma ascensão ali por causa da ONG, mídia e tudo mais. Entro numa dívida. Minha cabeça começa a girar e tal, porque tem que pagar. A empresa não tava indo tão bem. E aí eu tenho mais uma pancada, que uma das maiores que eu já tomei. Meu aniversário é 3 de agosto. Pouco depois do meu aniversário, eu recebo a notícia que minha mãe tava com câncer. Nossa. Vou pesar um pouquinho aqui, mas depois... Sim. E aquilo ali começou a ressignificar muita coisa na minha cabeça, né? Porque... Imagina só, tipo... Sempre busquei muito, né? Sempre fui muito megalomaníaco nos negócios, no empreendedorismo. Ambicioso. Tipo, fazia as coisas. Tipo, já tive empresa de saúde com mais de 30 funcionários. Então, era legal aquilo ali. Tipo, criar processo pra mim sempre foi muito interessante. Tipo, a minha ideia sempre foi do legado. Mas não adianta você criar o legado pra fora e dentro de casa não tá ok. Aquela frase que diz, né? Nenhum sucesso no CNPJ vale o fracasso no teu CPF. Não existe um sacrifício que compense dessa forma. Exatamente. Então, a família ali, cara, sempre foi muito importante pra mim. Então, me voltei pra isso e minha prioridade 00 foi minha mãe a partir daquele momento ali. E aí, exatamente onde entra a questão do digital. A gente estava repensando a empresa, aquilo ali, a ONG, eu acabei me dando uma afastada durante um período. E em novembro de 19... Esqueci, novembro de 19, um amigo me chama, me manda um perfil, e aí eu começo a seguir um cara falando de investimento. Eu falo, pô, não tava muito bem no digital e tal. E aí esse cara era o Tio Uli. Pô, brabíssimo. E aí eu vi lá e tal, eu achei legal, e ele abriu uma mentoria. Ele falou, pô, R$1.000 a mentoria e tal. Eu chamei um amigo meu. Eu falei, cara, esse cara aqui tá falando que a mentoria dele tinha tido umas derrapadas ali no mercado financeiro já. Sim. Esse cara que tá falando que ele faz isso, faz aquilo. E aí, vamos entrar nessa mentoria dele? De vocês já acharem. Não, eu entrava e ele também. Certo. Os dois entraram normal. Aí esse amigo, não sei o que e tal. Eu falei, cara... Hoje tá onde? Vou arriscar, saca? Eu ainda falei pra ele, cara, eu pago o teu. Legal. Eu pago o teu. Ele, não quero. Beleza. Aí eu lembro que o Tio Uli até meteu uma escassez, é o último dia e tal. Depois eu descobri que não era o último dia, mas não vou contar isso aqui não. E aí, cara, eu paguei os R$1.000, né? E aí, através dele, conheci muita gente do digital, porque muita gente conheceu o Ryan, né? E muita gente por causa do Ryan. Eu conheci o Uli, né? E por causa do Uli, muita gente. Sim. E aí essa minha mentoria... E eles eram da mesma rede também. E essa minha mentoria que seria online, por ter conhecido ele uma semana antes em um evento, até um evento chamado On The Road, sim, que foi aqui no Rio. Com o Anderson, 196, ele participou, né? Não, eu acho que ele não. Tava o João Hashtag. Sei. Foi um pouquinho... Da hashtag Ryan, de ensinamentos, ele é muito bom, João, hein? E aí, cara, encontrei o Uli lá, com 40 de braço, que não parece, tá no Instagram, um cara gigantesco. Eu falei, pô, cara, sou eu que paguei sua mentoria. Aí ele, pô, cara, muito maneiro. Ele falou, pô, tua mentoria era na terça online, vamos fazer o seguinte, você quer fazer presencial hoje, lá em casa? Só que tem que ser 10 horas da noite. Minha esposa viajou, despedida de solteiro e tal, aí eu pensei, pô, um cara desse tamanho, me chamando pra casa dele 10 horas da noite. 10 da noite, a mentoria.
Não sei se podia falar isso aqui, cara, mas foi a primeira coisa que eu falei. Sem preconceito, mas você achou que ia ser o prato... O Davi rindo ali, ó. Não, você achou que ia ser o prato principal do Tchuli. Enfim, de repente até valeria, tô brincando. E aí, cara, cheguei na casa dele umas 10 e pouquinho ali. A gente falou de investimento, mas foi um cara que transformou minha vida, cara, porque... Aonde ele tocou pra isso? Ele tinha feito também ali o treinamento dele da Febracis, né? Então ele aplicou comigo ali, tipo, a questão do coach ali, eu sempre tive muito preconceito contra coach. Uhum. E, cara, eu saí da casa dele quase 3 horas da manhã, cheguei às 10, saí quase 3 horas da manhã. E exatamente esse ponto de me valorizar. Ele falou, cara, pelo que tu me contou, tu é foda. E às vezes eu não me achava foda nesse... Não se dava o auto-reconhecimento, né? E aí ele falou, cara, o digital e tal. E como eu tava nesse momento, tipo assim, de querer cuidar mais da minha mãe, querer estar mais próximo, o digital acabou ajudando muito nisso. Muito bom. E aí, conhecendo ali, eu falei, cara, eu tenho uma expertise que eu faço isso desde muito tempo. Sempre gostei muito de ter cartão de crédito para estudar a ideia do cartão, das fintechs, dos clubes. Uhum. Então... Do rewarding. Eu sempre, tem blogs antigos, como o Passageiro de Primeira, Melhores Destinos. Melhores Destinos, acompanho muito. São antiguíssimos, cara. E são uma época que eu acompanhava blog. Eu sempre gostei muito de acompanhar blog, saca? Tipo, e pra você, as viagens tinham 2007. Uma questão aurática de você não ter tido tanto acesso a isso na infância e na juventude. E isso tinha pra você um peso... de carinho a isso, né? Dos sonhos, né? Eu sempre gostei muito de viajar, né? Não necessariamente com um avião, né? Por causa da questão financeira. O que você tem de memória das viagens? E aí, por exemplo, cara, a gente foi 3 vezes em família, saiu do Rio de Janeiro pro Piauí de carro. Ah, legal. Né? Então, passando toda a Bahia. Pra conhecer a terra da sua mãe. Pra conhecer a terra da minha mãe. Minha mãe é uma de 19 filhos. Minha avó teve 19 filhos. Caraca. E aí, cara, então... Não dá pra juntar os primos, senão deixa um estádio, né? Cara, então essa memória de viagem, tipo, passando pela Bahia e tal, sempre foi muito legal pra mim. Que legal. Então eu acabei juntando isso. E olha aí, juntou Bahia e depois você voltou à Bahia. Pô, a gente nem tinha pensado nesse detalhe. Olha aí, ó, como é que conexão. Como é que é o documentário Anderson Mesquita. Sobre conexão. Basicamente, você teve num momento da Bahia que despertou talvez você um dia... chegar ali de uma outra forma, celebrando um momento profissional incrível, né? E vamos lá. Aí você entendeu que milhas e o conhecimento sobre milhas, porque eu acho que o que você teve de diferente ali foi entender que era um negócio porque as pessoas não tinham conhecimento. Você viu, talvez, essa fraqueza das pessoas não conhecerem. Eu não tinha muito noção de milhas e eu nunca fui amigo de ninguém das milhas, assim, né? Do pessoal que entendesse. Eu conheci o Impera, mas muito distante. Aí quando eu conheci você me explicou muita coisa e eu falei, cara... Tu vê, eu tenho informação, eu procuro as coisas, mas não chega a todo mundo, sabe? Aí você foi pra popularizar isso. Exatamente. E foi engraçado porque tava num período ali que o pessoal tava iniciando alguns produtos digitais, mentoria e tal. E aí eu tava entrando pro digital, né? Por causa depois dessa mentoria do Uli, enfim, que me abriu várias portas. Inclusive, conheço os irmãos dele, acabei se tornando até mais amigo dos irmãos dele. Ele falou, digital é um negócio gigante. E eu comecei a olhar ali. E coincidentemente, a primeira coisa do digital não foi nem as milhas. Eu conheci muita gente que fazia dropshipping. Ah, drop. E aí comecei a olhar e tal, fazer amizade com as pessoas. E aí o ponto do carioca, né? De fazer amizade com facilidade. Eu fiz amizade com um player ali que fazia dropshipping, tinha curso, tinha mentoria. E eu falei, ele me pediu ajuda. Eu falei, cara, te ajudo com cartão de crédito. Expliquei ele como acumulava, como maximizava, como dava pra colocar dentro da operação dele. E ele falou, cara, tu quer falar isso pros meus alunos? Eu falei, não. Tu quer? Não, mas tu pode vender uma mentoria. Eu falei, não, mano, já tem muito trampo aqui. Também do que tava vindo, né? Não, já tem trampo aqui, atender os clientes e tal. Aí ele, cara, mas então faz o seguinte, então já que você não quer vender nada, dá uma aula só para os meus alunos. Eu falei, mano, dá aula, eu curto. Eu sempre dei aula também, enfim. Já dei aula na escola técnica, dei aula na graduação, então sempre gostei muito de dar aula. Eu falei, beleza. Todas de empreendedorismo, todas da área do empreendedorismo. Eu dei aula pra escola técnica de redes e programação. Ah, legal. E na graduação eu dei aula na Cândido Mendes de empreendedorismo e marketing. Ah, isso que eu já sabia. E aí, cara, eu fui dar aula. A galera gostou muito da minha didática, se amarrou e no final falou, quanto é que é o produto?
Falei, pô, não tem produto. Aí falou, não, cara, a gente precisa tal. Acabei pela primeira vez criando uma escassez ali que eu nem sabia desse gatilho da escassez, né? Não tem ainda. E aí esse amigo ficou, cara, você precisa criar uma mentoria e tal. Aí lancei uma mentoria pra uma galera que era só do drop, que era focada no drop. Que a galera tava fazendo grana, mas não tinha acesso a cartão de crédito. A galera com 18, 19 anos, 21 anos, não tinha conhecimento sobre cartão de crédito. Eu falei, cara, vem que esse conhecimento eu tenho, de alguns anos. E aí teve mais 2 ou 3 players ali que tinha bastante quantidade de alunos, acabou lançando dentro do curso deles, né? E aí eu comecei a estourar ali. Daí, a partir dali, eu comecei a ter a mentoria. Então, comecei a lançar turma mensalmente de mentoria. Porque no caso das milhas, cara, pra mim ali pelo menos, a mentoria em grupo, ela era até melhor que a individual. Porque tinha essa troca. O cara, pô, eu apliquei dessa forma. Não precisava esconder nada de um pro outro ali. Entende? Então, acabei criando esse conhecimento, acabando criando estratégias novas para quem tava dentro ali do negócio do digital, porque não era só o cara do drop, era o cara que é gestor de tráfego, o cara que é afiliado. E era um pessoal que tava precisando de conhecimento e não tinha nem tanto tempo, né? Então, você trouxe talvez tudo isso para um produto de forma sucinta e prática, né? Talvez tenha sido esse o seu segredo nisso? Cara, foi conhecer a dor. Eu acho que... Qual era a maior? Acesso ao crédito. Então, eles queriam usar o Facebook Ads, o Google Ads, fazer o tráfego pago ali. Só que muitas das vezes eles não tinham limite, não tinha crédito, não tinha acesso. Então, a maioria no início que me procurou por causa do acesso ao crédito do que os benefícios. Claro. E aí, quando a pessoa vinha por causa de um problema e via que tinha uma infinidade de possibilidades, pô, a pessoa ficava maravilhada. Pô, mas eu posso viajar de graça? Pô, eu posso comprar um iPhone com 50% de desconto? Cara, as pessoas começavam a elucubrar ali as coisas. Cara, nunca ouvi falar nisso. Aquelas letras miúdas, né? Pô, eu tinha um cartão aqui da Renner que me dava, sei lá, 2 pipocas e um salgado, sabe? Então, tipo assim, a possibilidade que as milhas trazem, elas são gigantescas, saca? Sim. E aí o networking acabou ajudando muito nisso, né? E o que você desfrutou desse conhecimento aí das viagens? Quais foram as viagens que te marcaram com essa loucura aí das milhas? Cara, E aí eu comecei a aplicar muito mais pra mim, né? Sim. Mas uma viagem que pra mim marcou foi 2020, acho que tava na pandemia ainda. 2020? Mais recente assim, 20 ou 21, agora não... que tá foi... Esse biênio, ele fica confuso, né? A pandemia aí... 21 e 20, 21, tu não sabe nunca. Mas eu fui pra Cancún com um amigo, né? Que eu conheço, que é um amigo que eu falo que ele não fala nem português, nem inglês, nem espanhol. Ele fala cearenseis, né? Que é um cearense aí. Thiago Braga, um abraço pra ele aí. Bravo. E, cara, foi uma viagem que marcou muito ali, porque a gente tava nessa mudança. Eu já tava imerso dentro do digital. Ele também é um cara do digital aí, enfim, um infoprodutor fora de série. Então, a gente já tava podendo aproveitar as possibilidades que o digital traz. Da liberdade geográfica, da liberdade financeira. Então, já foi uma viagem aí que foi... Enfim, a gente fez alguns roteiros ali bem diferentes. Ele foi uns perrengues, como sempre, né? Mas isso pra ser legal, pra poder contar, mas foi uma viagem que marcou bastante. Aí, beleza. Você entendeu que esse era um mercado, que você tinha conhecimento sobre, né, monetizar esse conhecimento, estruturar esse conhecimento, que não é fácil também. E muita gente começou a ter resultado e ficar bem relevante através disso. E nisso fez com que o seu networking, né, no digital aumentasse muito, você entendesse que era um leque de possibilidades para você que começou a entender as pontas do negócio, começou a entender do tráfego, começou a entender o que era lançamento, te deu a roupagem que você tem agora. Quem é esse novo Anderson, versão 2.22, nesse segundo semestre? Qual foi o resultado desse processo para chegar ao Anderson de agora, profissionalmente? Né? Então, é até legal você falar da questão do processo. Muita gente pergunta, quando abre caixinha, né? Caixinha mais pessoal, e pergunta às vezes se tem formação, se tem alguma graduação, e se faria faculdade hoje. Eu sou engenheiro de produção, né? E cientista da computação. Então, tipo assim, eu estudei ali, eu sou bem de exatas. E a pessoa fala, você faria hoje? Aí eu penso, cara, talvez eu não fizesse. Porém,
o processo que fez eu chegar aqui tem isso dentro, então eu acho que foi importante e fundamental. Então eu acho que o network, tanto da academia, de dar aula, juntando com o networking do pessoal do digital, das possibilidades, eu acho que o que trouxe, tipo, o Anderson de 2022 é esse pensamento de estar no digital, mas com pensamento que pode ter uma empresa relevante, com gestão, com incorporadora, entendeu? No digital também. Não necessariamente precisa ser algo esporádico. Mas aí eu te pergunto, o seu sonho profissional é que você construa algo a ponto de você... Você sabe que rola muito isso dentro do digital, o cara fala assim, eu quero aposentado aos 12, não sei o que, tem sempre um copy meio que voltado para isso. Você pensa em criar essa sua estabilidade, depois deixar essas coisas rolando e você se tornar um CEO, ou você ainda tem um desejo que você fica com aquilo na cabeça e fala, cara, eu desejo mais. Qual é o desejo do Anderson? O meu é aposentado até o último suspiro. Então, aposentado só depois do último suspiro, na verdade. Cara, eu vejo assim, inclusive se você pegar até os próprios bilionários e tal, que trabalham até hoje, ou os grandes CEOs que viraram milionários depois dos 50, né? Então, eu acho que eu tô bem no início ainda, né? Como o próprio Willi disse, é só o começo. Então, eu acho que eu tenho muito ainda para agregar. Hoje eu vejo muito mais alinhado com o propósito. Eu tava conversando com um amigo ontem. Esse cara não tem nem 30 anos, galera. Outra coisa que vocês não estão ligados. Eu tava conversando com um amigo ontem, e ele falando de uma conversa que ele teve com o Alfredo Soares, que é do G4 lá, né? Que vendeu a VTEX, ou da VTEX. E ele tava falando que o Alfredo, ele tinha uma meta de bater 1 milhão antes dos 30. E aí ficou naquilo ali, tal. E ele falou, cara, não vou conseguir. Eu vou em busca do meu propósito, de ser o maior e-commerce do Brasil, de ter o maior número de lojas. Quando ele deixou de lado o foco no dinheiro e foi pro propósito, o 1 milhão veio 6 meses depois. E você falou do legado também. Foi 16 milhões no caso dele, quando ele vendeu a X-Tech pra VTEX. Então, eu acho que tem muito isso. Eu acho que agregar, né? Se a gente pega aquele negócio lá do início que você me perguntou, o que a igreja, né? Te ensinou lá. Então, eu acho que é isso. É trazer valor. Né? Porque a partir do momento que o que eu estiver fazendo, seja ele nas milhas, seja em outro infoproduto, seja no social, eu conseguir fazer com verdade, com amor pro próximo, cara, eu acho que isso é sensacional. Anderson, mas é meio clichê você falar isso e tal. Você não pensa no dinheiro? Muito pelo contrário. Não, enfim, você sabe que tem que ter... O recurso, né? O dinheiro hoje, ele traz muitas possibilidades, inclusive para você ajudar. Claro. Né? A gente vê muita gente tipo com doação, com campanha. Você prometeu falar um pouco do projeto social, das questões sociais. Então, usando essa força, eu vou entrar nisso, porque, por exemplo, esse projeto eu fui presidente dele até 8 meses atrás. Né? Ele foi bom, por um lado, porque sempre foi uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Só que a minha saúde, ela acabou levando um pouco ali, porque infelizmente, para você fazer o social no Brasil, o envolvimento político ele é muito grande. Sim. Eu nunca gostei muito dessa questão do envolvimento político. Para você ter ideia, o pessoal até brinca, o pessoal do digital brinca muito isso comigo, eu sou comendador pela cidade do Rio de Janeiro. Né? A gente ia falar sobre Tem isso. o título de comenda ali. Comenda, claro. Mas ele veio... uma das maiores condecorações do estado do Rio de Janeiro. Exatamente. E aí, cara, isso veio por causa do evento de 2018, né? Da relevância que aquilo ali trouxe. Sim. E... eu sempre gostei muito, né? Tipo, é legal e tal. E até o Uli fez, cara, você é comendador. Tipo, brincou comigo e tal. Porque pra mim era... Até mesmo porque veio por causa da política. A gente já até conversou. E você não tem essas postagens sociais nas suas redes sociais, aquela coisa piegas lá, que todo mundo que quer mostrar faz muito. Eu também não gosto de... que você não é nem pelos outros ou pela causa, é porque realmente passa essa imagem ruim, né? Que às vezes tem esses envolvimentos. Foco, né? O nosso foco foi sempre... desde que eu conheci o modelo e resolvi abrir a ONG, né?
sou o fundador, né? Saí de presidente, mas o estatuto também me tem como fundador. Sim. Foi sempre a questão da qualificação profissional. Então, por exemplo, o que a Ever faz hoje, como intermediária ali no meio de campo, de levar conhecimento, né, de qualificar no final, era o que a gente queria fazer ali para quem não tem acesso a isso. Né? A pessoa em vulnerabilidade social. E, cara, a gente conseguiu fazer muito bem isso, né? Pra você ter ideia. Porque eu era contra o assistencialismo. Então fazer não sei o quê, só que... A esmola, assim, né? Isso é uma forma de entrar, às vezes, em alguns lugares. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente entrou em muita comunidade... Sim. Através disso, através de evento, dando carteira de trabalho. Quero até divulgar aqui um projeto, senão vou esquecer, Anderson. Tropa da Solidariedade, do meu amigo MC Chacal, que faz doações para os moradores de rua da Lapa. Projeto incrível deles, @Tropa da Solidariedade, galera. Que eu fortaleço muito lá, adoro eles. E aí, cara, a gente pegou isso... E começou a fazer, pra você ter ideia, a gente tinha uns eventos meio diferentes dentro da comunidade. A gente fez uma feijoada para 6.500 pessoas na Nova Holanda, na comunidade da Maré, uma das mais perigosas do Rio de Janeiro. Quem não conhece aqui o Rio de Janeiro é o caminho pro Galeão, né? O aeroporto internacional. E as pessoas ficam até assustadas e existe até a crítica que foram botados, né, ali as proteções para poder o pessoal, quando não chegar... ver a comunidade, a favela. Falaram que foi feita, né, pra Copa, para que os turistas não acompanhassem o Complexo da Maré. E ali reúne milhões, né? O Complexo da Maré são 5 16 comunidades ali. São 16. Porque é bem grande. Eu não sei se eu tô confundindo 16 com o Complexo Alemão. Do Alemão. Enfim, mas eu acho que da Maré são 6 e do Alemão são mais. Mas são bastante comunidades ali, enfim. Sim. E aí, cara, a gente fez ali, por exemplo, tem um chefe que é o Thiago Castro, que ele faz feijoada do Ronaldinho Gaúcho, Diogo Nogueira, e ele abraçou a gente, foi lá fazer feijoada para 6.500 pessoas. Inclusive, se a gente tivesse documentado, porque é burocrático, eu não sabia que era tão burocrático assim, a gente poderia ter feito como a maior feijoada do mundo. Né? Caraca, para mais pessoas do mundo a mesma, né? Quantidade, 6.500 pessoas que a gente fez. Quanto que foi feito isso aí de feijoada? Muita bizarra. Enfim, então foi uma coisa ali que sempre teve muito comigo, saca, o Duda? E aí isso foi moldando ali o meu caráter e tal, moldando quem eu era, os perrengues também para resolver ali na ONG, e até que eu decidi... E antes dessa decisão veio a pandemia. Na pandemia a gente teve uma reunião que era o pessoal falando, cara, a gente tem que ajudar, tem que dar cesta básica. Eu falei, não, a gente não é esse modelo. Só que aí uma pessoa levantou a mão e falou, tá, mas quando você fundou, você não tinha pensado que teria uma pandemia, né? Aí eu falei, faz sentido. E a gente começou a gente tava nesse período, a sede da ONG. Mas por que você achava não? Qual era o seu... Porque sempre foi essa questão de dar a vara pra pescar e não dar o peixe. É o que a gente tava conversando. Só que aí levantaram a mão assim e falaram, cara, a gente tem... Mas agora seria a gente tem a credibilidade, vamos usar a credibilidade que a gente tem pra fazer. E aí a gente pegou isso, como a gente estava sediado em São Conrado, de frente pra Rocinha. Qual era o nome da ONG? Instituto Fazer o Bem Faz Bem. Irado o nome. E aí, cara, a gente tava de frente pra Rocinha. Então a gente começou, no prédio que a gente tava, que era um prédio da prefeitura, tinha uma cozinha escola. A gente pegou a cozinha, que era uma cozinha industrial também, e começou a fazer alimentos. Até com uma história curiosa, aquela loucura de doação, me ligaram e eu não costumo atender número que eu não conheço. Eu tava dirigindo, atendi no Bluetooth, um número que eu não conhecia. Aí falou assim, tudo bom? Aqui é da TIM. É o Anderson, presidente do instituto, tal. Eu falei... eu falei meio ríspido até. Eu falei, quem é? Ela falou, tudo bom, aqui é a Ana Furtado. Aí eu falei, Ana Furtado e eu sou o Faustão. Sou o Boninho, pô. Eu sou o Faustão. Ela falou, não, tudo bom, é que eu tive aqui na ONG, você não tava. A gente pode marcar amanhã pra se falar? Aí eu falo, podemos. E aí ela falou, mas tem que ser 7 horas da manhã. Eu falei, 7 horas da manhã. Eu saio da Barra até São Conrado. Falei, tá, mas eu sempre fui muito de acordar cedo. Falei, eu já vou estar pronto mesmo. Acordei e fui. 7 horas da manhã. Era realmente a Ana Furtado, claro, né? A esposa do Boninho. Sim. E ela abraçou a gente ali naquele período. Ela mora em São Conrado, né? Bem bairrista até. Mora em São Conrado. Ela trouxe o André Marques para nos ajudar. Ele mandou carne, mandou refrigerador. O Claude Trogor, que é um chefe de cozinha que tem um programa até na Globo. Barraville.
Ele é garoto propaganda da Seara. A Seara doou 40 toneladas pra gente. E ele tem um restaurante no Leblon, esqueci o nome, já fui lá, é muito bom. Tem o Chaz, tem o Clo, aí tem o filho dele, o Tomás, que tem... Tem as hamburguerias. Com o André da... Aquele que não quer falar o nome, né? Não, que é irmão do dono da reserva. Sim. O... Rui, não. Rony. O Rony Mesler e o André Mesler, que é irmão dele, que tem o TT Burger. Sim, né? sim. Que, enfim, faz um trabalho também em Gramacho. Pouco faturamento, né? Só gente. Enfim, mas são caras incríveis, cara. Abraçaram, assim, um network que eu criei também. Os caras que, tipo, você vê ali na televisão, você vê distante. Pô, e a Ana, eu também tive a oportunidade de conhecer, né? Eu participei do Estrelas da Globo e a Ana foi apresentadora. E aí eu conheci o Roger Flores, a Ana. Cara, ela também. É isso que parece engraçado que ele também tem a Ana na nossa vida também. Cara, ela abraçou o nosso time, ela ganhou a camisa. Ela usa até hoje. Porque eu conversei depois, mandei mensagem, marquei, né, ela numa postagem de TBT e ela falou, a camisa do Reptiles eu uso até hoje. Ela tem a número 3 e a gente deu uma pro Roger que era 1. Aí juntos era o ano que a gente tinha gravado, que foi 2013. Aí, cara, você vê o carinho, né? Não, Aí eu vi como é que era o jeito dela, assim, dela ter respondido, feito questão de ter respondido ali. E assim, a gente faz umas coisas, a gente acha que essas pessoas... que essas pessoas, né, são... Tipo, e ela é, uma pessoa muito real, né? Não, ela é... Muito tipo, legal, muito ela, incrível. mano. Beijão aí, Ana. Mais uma coincidência foi... Minha irmã trabalhou no escritório de arquitetura 15 anos atrás e tinha atendido já ela. Você nem falou dos seus irmãos, né? Eu tenho uma irmã... É bom, obrigado aí. Eu não comentei, 6 anos mais velha, empreendeu e tal. Sim. Então, eu tenho uma irmã mais velha. E, enfim, já tinha ido trabalhar na casa dela, falou que ela era sensacional e tal, enfim, pude comprovar anos depois. Então, eu acho que a vida é muito cíclica, né? Sim. Então, a gente vai... Aí a gente também teve... Eu tô trazendo coisas do bastidor, né? Porque todo mundo sabe, né? Num podcast, a gente conversa um pouco antes de chegar, troca aquela ideia, a gente troca muita ideia no pessoal, a gente se tornou amigo. E, assim, aí a gente falou de sonho profissional agora, já deu pra entender que você veio agora com uma nova roupagem, com uma ideia maior, com uma ambição mais construída. E vou voltar exatamente com o que você tem de filosofia de vida, de entender que não dá pra separar tanto o pessoal do profissional. Qual é o seu sonho pessoal agora? O que você quer concretizar? Você tá indo, né, pra esse caminho. Não tô querendo te levar pra uma crise dos 30, porque eu passei por isso. Fica tranquilo que não tem nada a ver. Você já construiu bastante nesses seus 20 e agora você vai ter essa nova fase que é incrível, que você já tem muita experiência e que agora você tem mais estabilidade pra construir seus sonhos. Quais são esses seus sonhos? Cara, acho que o meu maior sonho é construir uma família. Que eu consiga ser tanto o provedor como o exemplo ali para os meus filhos, para minha esposa. Então, eu acho que é isso. Lembrando que hoje eu não tenho nem a esposa nem os filhos. Mas... galera, isso aqui ele tá se fazendo para poder gerar... Você, se quiser, você pode comentar aqui embaixo. Inclusive, você pode comentar a qualquer momento aqui com a gente. Quem quiser, se candidatar ou apresentar irmã, amiga, tem que ser sempre, né? Sabe que o Anderson é um cara também que vai procurar alguém legal, não vai apresentar qualquer pessoa, não. E o mais importante aqui, gente, é que você me passou um negócio muito interessante. Esse conceito da família foi o que fez você também entender lá atrás que profissionalmente você tinha que se guiar. Aí tá, você tem essa construção, desse sonho, né, de fazer essa realização na família, e o profissional também, né, vai se guiar nesse caminho. Tem alguma decisão que você tomou já agora para esse ano que já está enguiado para esse propósito? E como é que isso foi feito de escolha? Então, contando os próximos passos. Então, por exemplo, eu até brinco com uma galera do digital, né? Que eu tenho vida de adulto, né? Eu sou, cara, vamos morar junto, vamos não sei o que. Eu falei, pô, cara, já passou a minha idade disso. Então, eu tenho... eu gosto de cozinhar, né? Nem sempre a gente tem tempo e tal. Mas gosto de fazer as coisas ali. Então, eu acho que essa decisão, tipo...
morar sozinho, de ter a vida de adulto, de ter decisões, né? Não é um apartamento de solteiro. Então, eu acho que essas decisões de ter vida de adulto já faz parte disso. Sim. Tipo, tô esperando. Só que, ao mesmo tempo, é um período que eu tenho me permitido tanto melhorar da gestão da minha empresa, né? Quando a gente fala na questão das milhas, nasceu pela questão da educação. E hoje eu tento tirar um pouco do Anderson, do rosto do Anderson. Então, a gente tem na empresa que tem o produto de milhas, outras pessoas falando sobre viagens, venda de passagem. Você tirou um pouco do você como frontman. Exatamente, porque a ideia é aquilo que a gente estava comentando, é ser o estrategista digital. Né? Ser o infoprodutor aqui por trás. Então, independente se é com milhas, independente se é na área da saúde, inclusive, spoiler, que vai estar na Evermart um produto na área da saúde, que a gente está esquematizando um produto de alta excelência. Então, são alguns projetos que estão aqui sendo cultivados, né? Sim. E que eu pretendo que 2023 eles estejam aí bem em foco. E assim, a gente passeou ali muito por todas essas partes e tal, e não foi pro lado da sua análise do mercado. Do mercado digital, né? Assim, do que acontece, de como é a postura, de como é o discurso. O que você teve, o que você observou de outros infoprodutores e de outras possibilidades que foram grandes acertos? Você falou, porra, isso daqui... E que você trouxe pro seu negócio também. Aonde você pescou suas referências e inspirações também, e o que você foi... assim, buscar. Falou, porra, tirando o Tio Uli, né, que foi inicialmente, mas você também se nutriu de pessoas e até em network, né, você teve aulas de network com alguém, assim. Quem foram essas inspirações e como você vê esse mercado ali nessas questões, né, de estratégia, de possibilidades? Então, eu vejo muito promissor ainda. Eu acho que o mercado digital no Brasil, ele tem sua relevância, mas ele ainda está muito no início, né? Sim. E o diferencial que eu vejo para quem está no digital hoje é exatamente isso que eu falei. Lidar com o seu negócio digital como uma empresa. Porque não pode parecer um projeto paralelo, né? Exatamente, porque, por exemplo, eu tinha aluno com 21 anos faturando 700, 1 milhão de reais mês com drop, com 3 pessoas na equipe. E eu falei, cara, e aí? Ele, não, mas o imposto tá ok? Mas precisava pagar imposto? Então, tipo assim, as pessoas acabavam acelerando muito e não se profissionalizando. Então, eu acho que o diferencial hoje do mercado é o cara se profissionalizar. Então, a partir do momento que o cara tá no digital e ele lida estruturar, né? O marketing digital, ele é muito mais amplo do que um lançamento, por exemplo. Lançamento é um canal. Então, a partir do momento que ele tem a empresa dele de educação, por exemplo, e o marketing digital, ele é apenas um canal, que é o que a gente vem campanha, visualizando, né? Você imagina, hoje o tráfego tá mais caro. Então, esse mesmo cara, ele sabe que ele pode disparar um SMS, ele sabe que ele pode ter um call center para ligar, ele sabe que o lead dele pode ficar muito mais barato. Inclusive, eu conheço a Max 10 aí, né? Você conhece? Tá, arrebenta no... Então, é exatamente esse ponto do cara ter uma empresa e o digital ser um canal. Nada impede dele usar um outdoor para divulgar o negócio dele também, saca? Sim. Anderson encaixa, vai depender muito da persona. Por exemplo, o próprio Google tá testando nos Estados Unidos também, deve chegar ainda esse ano no Brasil, o Google Ads para anunciar em outdoor, em espaço publicitário dentro do aeroporto. O Google Ads adquiriu espaços publicitários de... E aí o gestor de tráfego vai através da plataforma. Não tô acreditando. Como se a gente tivesse aqui e aqui fosse um ponto de ônibus, por exemplo. Tá de brincadeira. Que é fixo hoje, o cara vai através do Google Ads. Vamos voltar essa parte, galera. Não é nem edição, não. É voltar na parte mesmo. O Google, então, vai criar a mídia física para poder ser o que a gente chama de... como é que é?
Tem o nome... EOH, alguma coisa. EOH, que é quando é a mídia... O Buzzdoors. A mídia offline ali, né? O que tá atrás do busão, no metrô, elevador, adesivação. Metrô, exatamente. Quer dizer que o Google vai entrar nisso. Nos Estados Unidos já tá em teste e já... A página que explica isso já tá até em português, porque a ideia é chegar ainda esse ano no Brasil. Então, você tá ali no aeroporto, que tinha ali passando 2 publicidades, essa publicidade vai ser um leilão. Vai ser e leilão. o Ads vai poder entrar ali também. Nossa, entendeu? E o que você acha que isso vai... O que você acha que isso vai ter que fazer com que o infoprodutor mude? Como ele vai ter que mudar? Então, eu acho que a maioria não, mas uma grande parte, e os que são diferenciados nesse mercado, eles já estão com esse pensamento. Entendeu? Em usar outros espaços publicitários, em usar... Você acha que todo mundo já tem esse conhecimento sobre isso? Não, tá muito distante. Entendeu? Principalmente até um negócio que teve na Ever Experience lá, um spoiler aqui, a gente pensar no nosso cliente a longo prazo. Sim. Né? Tem até acompanhar ele para que você venda recorrentemente várias vezes para ele. Exatamente. Tem até cliente bom sempre volta, né? Um amigo, né? O Matuta, acho que você Claro. Matheus Matuta, brabíssimo. Um abraço para ele. Tipo, você vender... você vender para um cliente novo sempre é a mesma coisa que você tá sentado numa pilha de dinheiro pedindo esmola para estranha. Claro, Não sei de quem é a frase, ele me falou, mas se quiser cortar aí já... Mas é você vender para um cliente novo, é como se você estivesse sentado numa pilha de dinheiro pedindo esmola para estranho. Claro. Porque ao invés de você vender para o cara que já conhece teu produto, já conhece teu trabalho, você tá procurando um lead mais caro, procurando um cara mais caro. Então, eu acho que em todos os negócios tem um pouco disso. E, cara, isso sempre teve no marketing. Só que o marketing digital, ele não queria muito ter conceitos, na minha visão. Ele não queria elaborar. Exatamente, talvez, então... Né? Ele queria seguir algo que já tinha sido feito. É a fórmula do... eu não sei o quê. Aí o cara fala, esse é o meteórico. Exatamente. Então tinha muitas coisas ali. E o conceito de marketing, cara, ele tá aí desde sempre. Ele tá aí desde que o mundo é mundo. O marketing, né? O marketing boca a boca, o marketing de indicação. De relacionamento. Então eu acho que é usar isso, usar os influenciadores. A gente começou a trabalhar com influenciador, né? Você pra indicação. se tornou um influenciador também, né? Isso que tem a parada, né? Cara, eu nunca tive essa visão, mas eu vou te dar um exemplo. Posso te falar agora, eu vou te dar um exemplo. Influencia. Porque às vezes a gente não tem essa visão. A gente tá dentro no Instagram da sua bolha digital. Eu não tô falando que ele é um influenciador de geral, de público geral. Na farofa, botar na sobremesa. Farofa da GK vai ter umas... A Fazenda próxima vai chamar o Anderson. E assim, eu acho que você gerou uma influência... Porque a influência dentro do digital foi o que alavancou muita gente a vender produto ruim também. Porque aí o cara se tornou um ótimo influencer no digital com um produto ruim. Aí ele tinha audiência e ele trazia e convertia essa audiência em venda. Mas não necessariamente ele era muito bom. E teve o contrário. Teve gente que o produto é tão bom, que a parada vende tão bem, dá tantos resultados que o cara se tornou um influenciador. Se torna um influenciador. E aí é onde entra a confiança que a gente tem com marca e a gente tem com os influencers ali. Por exemplo... A garantia da entrega. Eu falei, cara, eu tenho uma influência quando eu falo de cartão de crédito, quando eu falo de viagem, as pessoas me ouvem. Agora, quando eu falo as outras coisas, será que elas me ouvem? E aí eu tive um exemplo que foi num evento aqui no Rio. E aí chegou... Eu mudei de plano de saúde. E aí o plano de saúde novo, o cartão dele era preto. Né? Certo. E aí eu brinquei, criei um stories e falei, plano de saúde novo e até no plano de saúde eu sou black também e tal, não sei o que, eu brinquei ali. E aí passou... Eu já tô entendendo por onde que tá indo esse uma galera veio me perguntar ali sobre o plano de saúde e tal, eu falei. E aí nesse evento presencial, 2 pessoas chegaram pra mim e falaram, Anderson, eu fui pro plano de saúde e tal, porque você postou. Eu falei, hã? Não, você postou lá, falou do plano... Eu falei... Ué, mas você foi porque eu falei? Você falou que era bom e tal, confiei em você e... É que você tem a autoridade. A audiência já tem a confiança, já comprou com você. Exatamente. Você é um influenciador. E é inclusive onde gera a responsabilidade do que você tá falando. Claro. Que aí você fala, cara, eu você tô viu falando a quantidade aqui, de problemas que deram de polêmica agora? Não vou citar o nome do problema, não cita. Mas teve um movimento de influenciadores com uma grande operação, vamos dar esse nome, que deu muito errado, que foram investigados muitas coisas, e que acabou queimando
muitos desses influenciadores. Muitos foram investigados e tal, e não vamos entrar nessa polêmica, mas assim, é uma responsabilidade enorme, né? Sim. E, pô, você trata de um assunto muito delicado que pode influenciar na vida das pessoas. Então, você pensou, né? Exato. Nisso. Então, isso cria uma responsabilidade. Eu até lembro um período que eu fiquei ali sem postar, e aí a gente às vezes acha que não tem... Porque nem sempre a pessoa interage. Tipo, ou, sei lá, reage. O algoritmo curte, deu uma zoada também, né? Só que aí, quando você para... Tipo, as pessoas mandam no direct, pô, você não tá postando mais. A gente sempre teve uma ideia de criar o storytelling ali dentro do meu Instagram. Então, tem algumas coisas que eu sempre fiz, que as pessoas acabavam cobrando. Tipo, eu gosto muito de fotografar. É hobby pra mim. Então, eu tinha um negócio ali que era o toque pra editar. Então, você tocava e eu editava ali. Quando eu parava de postar... A pessoa perguntou, ué, não teve toque pra editar hoje? Ou se eu já postava ela editada? Você acostumou a audiência. O pessoal, ué, mas não teve o toque pra editar? Aí o pessoal brinca muito, né? Fazendo a parte da ascensão. Eu tô morando 2 anos num apartamento novo e esse apartamento, ele dá vista pro mar. E o meu momento de gratidão é aquele ali de manhã, que eu pego o meu celular, aí eu vou ali, faço o meu bom dia ali. E aí o pessoal falou, não, eu já sei onde tu mora. Tipo assim, eu conheço, se me largar na tua varanda, eu sei, eu tô no apartamento do Anderson. Porque você cria cultura ali com a tua audiência, né? Então você acaba criando isso. É a intimidade que ela vai começando a criar com você, né? Exatamente. Eu sempre tive medo dessa intimidade que o público possa criar com você. Eu não sou de muito falar nos stories e tal, muito porque eu acho que essa intimidade... pode gerar isso. E é medo bobo. Eu acho que isso funciona muito bem. E assim, a gente foi nessas questões, acho que já tá num passeio muito interessante que tá chegando num lugar que eu tenho certeza que é onde também você quer transformar. Nas mentorias, né? O que você hoje, assim, como se a gente tá usando a mentoria do Anderson, gente, na caraça, sem pagar ele. Mas o que hoje... você traria para uma mentoria de alguém jovem do perfil que te procura normalmente, que tá no digital, a persona perfeita. Ela sentou com você. Claro que você não vai entregar o ouro aqui completo, mas qual é o início para que a mudança dele aconteça? Qual é, assim, como se você estivesse entregando aquela primeira aula de boca do funil aqui para a galera. O que na sua mentoria você garante e você tem a capacidade de fazer o cara mudar? Então, eu acho que o primeiro pensamento é ele acreditar que nada vem fácil. Então, tudo tem um processo. Por exemplo, no mundo das mídias tem operações que levam de 15 a 20 minutos e você vai conseguir fazer 2, 3 mil reais de lucro. Eu falando assim pode parecer muito simples, mas tem o período de você vender as mídias, tem o período de você verificar o melhor momento. Então, o cara que vem pensando que ele vai ficar rico, esse cara, ele não é o meu perfil, ele não é a persona que eu quero atingir. Agora, aquele cara que ele quer viajar mais, que ele quer fazer uma renda extra, que ele quer conhecer as possibilidades, os benefícios que ele pode ter, esse cara é o que eu tô falando com ele, saca? E eu vejo muito isso no digital também. Tipo assim, no módulo mais abrangente, o cara que quer entrar no digital. Quando a gente entra ali, né, no Instagram, coloca... geralmente o cara acha que ele vai pegar uma fórmula do sucesso, começa a falar, repetir ela 1000 vezes. E eu vou te dar um exemplo. Se eu tivesse só a minha vida do Instagram, pô, seria a melhor coisa do mundo. Mas a gente tem a vida fora do Instagram, né? E eu gosto de ser muito realista, muito real ali no Instagram, com tudo. Ou usando o Instagram aqui, mas nas redes sociais como um todo, né? Então, a partir do momento que o cara, eu quero ir pro digital. A gente tem experiência aí de várias pessoas que trabalhavam em multinacionais, não sei o que, e foram pro digital. Eu acho que a primeira coisa que o cara busca no digital é a liberdade. Só que eu acho que ele tem que ter, casando com a questão que eu falei do entender que é uma empresa, ele pode ser uma empresa de uma pessoa só, sem problema nenhum. E ele pode ganhar muita grana com isso, saca? Só que eu acho que ele não tem que vir pela facilidade. Porque é onde o cara cai. Porque esses produtos aí que você falou também de facilidade, é o cara que quer botar 10, acho que vai botar 10 reais e vai voltar 1.000. Vai botar 5 reais e vai voltar 5 mil. Não é assim. Não existe. É trabalho. Hoje eu sou muito mais feliz trabalhando pra caramba do que eu era pra caramba também em 2017 com a agência. Sou. Isso eu posso te falar sem sombra de dúvida. Eu sempre gostei muito tipo, de estar em negociação, de estar em negócio. Só que hoje eu sou muito mais leve.
Por exemplo, eu tô aqui hoje, tipo, virou quase que um padrão da galera do digital, né? Que eu sou colorido. Eu uso a t-shirt colorida, mas hoje eu vim de preto pra combinar com o estúdio também. Mas eu sempre gostei de andar muito social. Só que eu descobri que eu gostar de andar de social não era porque eu gostava, era pra me sentir aceito nos lugares que eu tava. O dress code, ele partia de fora pra dentro. Uma, porque eu era muito novo, né? Então eu tava em negociações ali, em situações que eu precisava parecer mais velho, ter mais credibilidade, e eu não tinha tanto sucesso ali, então o meu sucesso não falava por mim. Ele não batia, né? Não era a realidade. Hoje, não que eu não me preocupe com isso, a gente se preocupa, claro, você vai botar um relógio, você vai botar uma roupa mais, né? Vai depender do ambiente, mas hoje eu vou assim pra qualquer lugar. E eu falo, ó, cara, meus resultados são esses. Então, os meus resultados falam antes Você resolveu da minha ser roupa, mal vestido pro resto, né? Então, mas até essa brincadeira, porque às vezes a gente quer se sentir muito aceito em lugares que a gente não precisa ser aceito. Certo, se adequar num lugar que você não vai se encaixar. Exatamente. Então... Ou vai ser forçado o encaixe. A gente busca ser aceito em lugares que a gente não precisa ser aceito. E em lugares que a gente precisa dessa referência, o nosso sucesso fala por nós mesmos. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, no digital, falando em eventos, você falou de network, por exemplo, eu gosto muito dessa ideia de participar de grupo, de participar de mastermind, né? A gente participa do DU. Tem o DU, The Unstoppable, que você deu o nome lá, enfim, que eu conheci pessoas incríveis também. Então, acho que tem muito isso de você agregar na vida das pessoas. Sim. Então, o próprio digital. Eu tenho amigos meus de infâncias, mas eu tenho os amigos do digital que alguns hoje eu considero como irmãos e conheci Os caras da infância, eles quando sabem que tu é do digital, que você prosperou lá, os caras acham que tu é maluco, né? Que é o que eu ouço muita gente do digital. Surgiu uma situação que eu até trabalho ela ainda hoje, que eu sempre gostei muito de agregar aos amigos, principalmente os de infância. Certo. Então, eu fui presidente de diretório acadêmico, então eu tentava buscar bolsa pro cara fazer a faculdade também. Eu ia trabalhar em tal lugar, eu buscava uma vaga para um amigo. Eu sempre busquei muito essa questão de estar com os amigos ali, de querer agregar de alguma forma para eles estarem comigo. E no digital não foi diferente. Eu fui pro digital e falei, cara, vamos vir fazer isso aqui. Aí o cara não fazia ou não dava a mesma credibilidade. Já paguei curso, mentoria e tal, para os caras entrarem. Incentivou. E eu tinha aquilo ali. Eu até criei um nome de uma síndrome. Você concorda comigo? Eu falei que eu tava criando a síndrome de Neymar. Por que síndrome de Neymar? O Neymar, ele pega e leva todo mundo. Os brothers dele lá, pra Paris, pra tudo. Mas o Neymar tem a grana dele pra levar todo mundo pra Paris. E não necessariamente a gente vai sempre conseguir levar todo mundo junto. E tá tudo bem. Então, a partir do momento que você entende que cada um encaixa no seu ponto, por exemplo, tem amigos da infância que são os amigos que eu vou lá conversar quando eu estiver triste e que vão falar que conhecem quem eu sou, que me conhece, me conhece ali, entendeu? E tem os que eu fiz no digital, que também pode acontecer isso, mas vão entender mais a realidade, de repente, de uma loucura que eu vou falar, cara, vou lançar um produto assim agora, vou empreender de tal forma, cara, caraca, faz sentido. De repente, se eu trago isso para um outro amigo, ele fala, será? Não é melhor tu entregar teu currículo aí de engenheiro e tentar... muita gente chegou pra você e falou assim, cara, tu é maluco, cara. Tu é engenheiro, vai lá pegar o processo pra você ser lá, seguir, né, o organograma de um engenheiro. Teve muita gente que criticou você isso? Cara, no início... Quais foram as suas principais críticas a isso? Até quando eu comecei a empreender, isso sem ser só digital, empreender, dentro de casa tinha um pouco disso. Imagina. Tipo, minha mãe falava, você é engenheiro, mas pô, você tá não sei o que, você tá correndo atrás, você tá buscando escritório, que não sei o que. E no início nunca é fácil, né? A gente não é herdeiro, infelizmente. Então tinha muito isso. Cara, mas você fez engenharia ali porque você não tá... Seu primo que fez engenharia ganha 18 mil reais. E aí tinha aquele pensamento assim, pô, eu vou ganhar mais que ele. Espera, tá chegando. Então, sempre teve um pouco disso, sabe? Só que eu sempre gostei muito disso também. E entra na questão da aceitação. Eu sempre fui muito da área de exatas, gostei muito de matemática ali. Mas a engenharia, ela entrou eu entrei na engenharia por causa do título de engenheiro.
Então eu tinha muito essa questão da aceitação. Hoje... porque você achava naquele modelo tradicional de que você devia estar nos principais pilares, que é medicina, engenharia e a advocacia. Direito, exatamente. Porque o que acontece? Eu fiz o 2º grau técnico em informática, programador e tal. E na minha cabeça eu ia fazer análise e desenvolvimento de sistema. Para me tornar um programador ali, tudo bem, era isso. Ok, que hoje está bem valorizado. Muito. Mas era para eu estar ali, trabalhando numa empresa, ok. E eu falei, não, cara, não é isso que eu quero. E aí eu lembro que um professor chegou para mim e ele falou, cara, você tem o perfil da engenharia. Eu falei, pô, o perfil da engenharia. Tem uma história interessante. Esse professor, ele é maçom e ele me chamou para conversar. Ele falou, cara, preciso conversar muito contigo. Quando ele começou a conversa, ele falou, você tem o perfil? Eu falei, vai me chamar pra maçonaria. E aí, mas ele falou, cara, você tem o perfil para fazer engenharia. E aquilo ali mudou na minha cabeça. E aí eu fui fazer engenharia. Paralelo a isso, eu comecei a fazer ciência da computação na UF. Pô, legal. Que era à distância. Eu fazia engenharia de produção presencial. E depois de já ter começado, acho que estava no 3º período, se eu não me engano, eu comecei a fazer ciência da computação, que o curso até mudou para engenharia de software. Sim. Né? Então eu acabei finalizando. Que é denso, né? Aqueles livrão de programação, lembra? Pra caraca. Porque, tipo assim, a sorte era foi... Era 100 conto, só um livro de programação. Os cálculos que eu tive em ciência da computação, cálculo também é base inicial ali da engenharia, eu tava tendo também presencial. O famoso cálculo 1, né? Cálculo 1, cálculo 2, física. Eu tava tendo também... Cálculo 1 já tirou as 100 pessoas. Mano, é bizarro. E aí eu acabei tendo no mesmo período, então eu usava o professor presencial para tirar a dúvida da outra faculdade. Sim. E aí foi o que eu consegui tocar, enfim. E aí foi, tipo, a parte da educação sempre teve muito comigo, eu sempre gostei muito, mas era muito essa questão da aceitação. Hoje, claro, que se eu vou preencher um formulário que tem a minha profissão, eu coloco engenheiro lá porque eu sou engenheiro. Mas eu nunca atuei na área ali, tipo, por exemplo, quando a galera tava iniciando... Na Petrobras você era estagiário? Não, na Petrobras eu entrei por causa do social. Eu entrei para gerenciar a parte social na Petrobras. Não foi na engenharia. E foi por causa do meu QI, né? Quem indica. E aí eu peguei ali, cara, mas eu tomei muita pancada, na real, na Petrobras. E uma ascensão rápida e nem todo mundo aceita essa questão da ascensão de um cara jovem, né? Foi um período ali que, tipo, eu comecei a ganhar bem mais do que, tipo, os meus pares ali ganhavam. Então, isso acaba tendo inveja, umas coisas assim, puxadas de tapete. Você acha que isso também, no digital, também impera isso, né? Cara, eu acho as pessoas, se cada um meio que tem um ego em cima de cada coisa. Eu vejo muito essa questão do ego, né? Eu acho que tem bastante. Mas... Sobre quem é o dono de tal coisa, quem é o brabo de tal coisa. Exatamente. Por exemplo, eu vejo muita gente falando, e aí a galera vai me xingar aí, mas tudo bem, tô aqui pra isso. Mas bota nos comentários. E primeiro curte. Xinga nos comentários aqui. Ou você dá o like e depois faz o comentário. Não vai xingar só pra você, gente. Me xinga nos comentários aí. Mas tem muita gente que começa, não, quando eu comecei não tinha material nenhum. A maioria é mentira. É desculpa, né? Porque o que acontece? Material tem pra caramba de tudo aí, entendeu? Tem grátis. Quem inventou? Até o próprio Sobral, que ele acha que inventou o termo gestor de tráfego, nem ele se aposta, né? E é um cara gigantesco, né? Então eu acho que tem muita gente que, eu inventei. É algo muito novo. Eu acho que é legal o cara criar ali. O cara quer ser o pai de tal coisa. Só que, mano, o mercado tá aí pra todo mundo, entende? Então. Pô, eu vi um cara. Isso. Eu vou até dar um exemplo. Eu vi um cara falar sobre Close Friends. Muito tempo depois o cara falou, eu vi nisso. Pô, eu já via 1000 anos o Trinda falar de Close Friends, monetizar Close Friends. Aí eu vi, tipo, 1 ano depois o cara falando, pela primeira vez aí, se alguém viu coisa de Close Friends, fui eu. Eu vi o cara falando e eu lembro do Trinda. Parece que assim, cada um não olhando pro lado e dizendo, eu fui o primeiro, hein? Aí, sabe, tá todo mundo olhando pra... Mostra até uma pessoa ignorante, porque às vezes o cara até considera o primeiro. Sim. Mas ele não conhece o mercado. Ele não conhece o próprio mercado que ele diz que é criador de algo. A primeira coisa foi mandar pro Trindade. Eu falei, Trindade, esse cara é maluco, porra. Esse cara é maluco, passou 1 ano já disso. Exatamente. Aí ele, né, cara, acontece. E assim, eu acho que é o cantar de galo
Aí que eu vou até para um ponto que eu já tava meio que na minha cabeça planejando pra gente defender a bandeira do Rio de Janeiro, galera. Esse é o momento que a gente tá no Evercast On The Road Rio de Janeiro. A gente faz a campanha... Rio de Janeiro. Vamos falar de Rio de Janeiro. RJ. Então, não só a cidade, sim o estado. E eu digo assim, existe um estereótipo do carioca que se põe sempre na posição que ele é um malandro, que ele é um improdutivo e que em São Paulo é não sei o quê, que tudo não sei o que lá. Eu acho que, assim, existe uma cultura que possa ter pontos negativos, como existe a cultura dos pontos positivos. Acredito que existem padrões de comportamento, cultura, que São Paulo possa ser superior ao Rio em comparação de qualquer coisa. Só que, assim, muitas pessoas não valorizam a capacidade do carioca de fazer networking, a capacidade do carioca de soft skills geral, né? Para quem não se familiariza com os soft skills, são as capacidades sociais e de comunicação que assim, praticamente hoje você precisa, para trabalhar em grupo, você ter grandes social skills, né? Você ter a sua capacidade de relacionar com pessoas muito acima, inteligência emocional, né? Inclusive um livro muito legal para galera ler, que é Inteligência Emocional, que é do Goleman, que assim, é a melhor forma de você entender que você também precisa estar com a mente sã e muito bem, com a inteligência emocional muito pronta para você alcançar o sucesso. Eu também, como a gente estava falando de crises familiares, eu também tive meu pai doente, depois ele veio a falecer, e foi nessa queda que eu vi que eu, com a cabeça ruim, não ia conseguir me reerguer. Eu precisei buscar ajuda, entender melhor sobre mim e evoluir. E isso tem um processo muito grande como a gente é. Aí voltando ali para a questão do perfil. Esse perfil de networker, de carioca, você trouxe muito do Rio, né? É do seu estilo. Eu sou apaixonado pelo Rio de Janeiro, ponto. Não dá pra entender. Eu defendo bastante. E eu acho que essa pegada do carioca que fala... Desenrola. Consegue se entranhar em qualquer ambiente, tá bem em qualquer ambiente, falar com qualquer um, brincar com qualquer um, né? Levar numa boa. Tenho ido bastante pro sul agora, e aí a gente acaba brincando uma vez, aí você acaba tendo que explicar assim, mas depois o cara se familiariza e fala, pô, legal, cara, essa forma de se lidar, mas é isso, é do carioca. E até um ponto, essa galera do digital que eu falei, e alto digital, a galera se sente muito confortável. Eu até brinco, né? Falo, cara, não sei como é que se sente confortável pra falar comigo. Você pode ser zoado a qualquer momento. Mas as pessoas se sentem muito confortável. Tipo, brincam muito com o carioca, né? Com as questões que acabam dizendo do malandro, do esperto, do cara que dá golpe e tal. Sim. Mas, ao mesmo tempo, o que eu mais recebo é oferta pra negócio, é a oferta pra sociedade, é a oferta pra criar produto. Sentir à vontade, né? Então, eu acho que é muito disso. É tipo assim, o carioca, é o jeito do carioca. É o jeito de agradar, é o jeito de... Não é à toa que a gente dá 2 beijos, não apenas um, né? Então... eu acho que o que você, assim, tá descrevendo bem é o espírito hospitaleiro que o carioca tem. Podem falar do jeito, assim, a gente é uma cidade e também um estado turístico que a gente recebe o mundo. Sim. Tanto que, a Olimpíada foi um exemplo disso. Copa do se você Mundo. for, nos estádios, vai na praia, você desenrola com as pessoas na rua, você vê que tem esse espírito e, tá no nosso DNA. Não tem como a gente correr. Eu já usei a gíria do carioca, não tem como, isso, esquece. E assim, e não é se comparar com o outro para buscar um ranking, que é o que eu acho que o carioca também não tem. Eu acho que parte muito de quem quer entrar para essas brigas, sabe? De esquerda e direita, de isso ou aquilo. Rio São Paulo. Eu acho que o rivalismo é que acaba com as coisas, entendeu? Se a gente segue, cada um tem o seu espírito, tem o seu estilo, suas fraquezas e suas vitórias, e suas partes de força, né? É a análise de SWOT, né? Strong, weakness. E assim, a gente, como carioca, eu acho que o pessoal olha muito mais a parte negativa antes
do que a positiva, né? Porque a positiva, porra, a gente agrega muito nessa parte, né? De criar um ambiente favorável, de criar um ambiente que a gente converse. O carioca é muito nisso, né? De qual é, vamos conversar, não sei o quê. E você vê isso. Brother. Você vê... Pô, a Ever é uma empresa que sempre faz um institucional, mas isso é muito verdade. Que tem cada pessoa de cada lugar do Brasil em cada setor. Então, no RH tem o Júnior, que é do Rio, a Raíssa também é do Nordeste, é de Recife, a Carol é do Rio, aí no marketing tem São Paulo, Nath de BH, tem a Bela de Goiânia, a Duda do Sul, eu do Rio. Cara, e todo mundo pega o bom de cada um e aprende com o que é bom de cada um. E com os erros de cada um também. Sim. E assim, não é... então o carioca é melhor que o mineiro é não sei o quê. E o que na verdade a gente tá aqui, né, fazendo a defesa, a gente tá aqui na defesa e merchando o Rio de Janeiro, é que, porra, a gente tem um valor, entendeu, nisso. Até o profissional. Porque eu acho que o maior preconceito que tem no carioca não é nem essa questão do social, que o pessoal sabe que a gente é muito bom. Eu tô falando isso aplicado a negócios. O carioca, aqui a monografia que a gente está fazendo aqui, a entrega que a gente vai fazer de tese o carioca profissionalmente tem muitos motivos para o pessoal querer, né, um carioca na equipe. Aqui, mais uma vez. Mas é verdade, não é? Não, e se você pega até esse lance, porque tipo assim, cada um tem sua particularidade. Por exemplo, eu gosto muito de São Paulo. Sim. Né? Tipo, gosto da gastronomia, de você ter a possibilidade de vários restaurantes. Gosto do pessoal de BH também, sou apaixonado por vários lugares do Sul. Você que você ia cantar aquela música, gosto disso. Mas o Rio de Janeiro tem muito isso. E é uma coisa que acho que o digital, principalmente, tem um preconceito contra o Rio, porque tanto que os maiores eventos, eles acabam não chegando ao Rio de Janeiro. Né? Estão em São Paulo, estão em BH, estão em Floripa hoje. Sim. E acaba que se distancia um pouco do Rio. Não sei se é um pouco do estilo do carioca também, que aí é uma cobrança minha aí aqui. Pode ser empresarial, que aí é uma cobrança minha que é os cariocas. Galera, vamos empreender, vamos meter a cara, porque acaba que no final eu vejo muito... Eu vou para evento em São Paulo e vejo muito carioca lá. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, por que não ter as coisas aqui no Rio? Por que não ter o santo de casa Rio? Não faz milagre, também eu vejo muito. O pessoal fala... porque, assim, tem que ser visto isso. Eu fui no ponto da defesa aqui, eu honestamente trouxe o lado do negativo que existe mesmo. Não, sim. E é exatamente esse ponto. Porque se a gente traz pra cá, é tudo isso que você falou. Cara, o carioca é um povo acolhedor. Então acolhe gente de qualquer lugar do mundo pro turismo. Por que não pros negócios? Verdade. Né? Então, tipo assim, eu sei que tem muito... mas, por exemplo, o Rio Innovation Week que vai ter, o Rio 2C, já tá dando o... Então... Assim, não é porque não são focados no digital, são de inovação. Sim. Os dois são de inovação, mas ele acaba trazendo alguém do digital. Mas, assim, você já vê um movimento, mas realmente, do digital, dos 5 principais eventos, nenhum é do Rio. Exato. Mas se você pegar até o próprio Pedro Sobral que fez o evento no Rio, todo mundo veio pro Rio. O Subido. E ele encheu o evento dele. Foi muito legal lá? Cara, tava bem lotado, então, legal. Tipo assim, foi no Rio Centro aqui. Bom. Só que eu acho que tem esse lance. Então, se a gente usa o lado do carioca, receptivo, brincalhão, é tudo isso. Claro que a questão dos eventos tem também a questão política, que o Rio de Janeiro... mas também vamos falar, o Carnaval, o maior evento do mundo de... Então, o Rio de Janeiro sabe fazer isso. Por que não no digital? Isso. Porra. Olha, por que não? Evermart fazer um evento aqui no Rio de Janeiro. Chamada, sim. E eu digo assim, aí eu vou para um lado que eu também quero entender, assim, de visões suas mesmo dessa parte estratégica, de aonde vai ser guiado. Hoje, para onde você acha que o digital está indo? Para onde você acha que é o caminho do digital? Profissionalização. Então, não, isso eu entendo, isso eu sei que você quis dizer, que para evoluir, isso é o lado do profissional, o que o profissional quer ter. Agora eu tô pensando no lado macro, o digital, ele tá sendo guiado mais para algum setor específico, algum já caiu, teve setores que caíram, e quais são que você acha que estão em ascensão? Então, e nomes também, se você acha. Eu vejo um pouco do contrário, na verdade. Eu vejo os setores indo pro digital.
Tá. Então você pega aí, por exemplo, a saúde. Eu vejo hoje uma ascensão gigantesca na área da saúde, seja o médico, que é o que a gente sempre falou, o médico na faculdade de medicina, ele não tem marketing, ele não tem negócio, então ele sabe muito bem a área dele ali, mas ele não sabe negociar. Você viu que teve muito médico que teve que ir pro TikTok gerar conteúdo pra trazer lead. Exatamente. E não tem nada de errado, o cara tá ali, entendeu? Quis dizer assim, eles tiveram que se curvar ao digital, às redes sociais, a ter que se expor. E tem essa questão, tipo, de passar o conhecimento, de passar a informação. Pô, tem médico com uma agenda lotada pra 2, 3 meses por causa do Instagram. Certo. Então, tipo assim, é um setor na saúde como um todo. O branded, o conteúdo para venda também, né? Que eu acho que ele tem que abraçar. Então, tipo assim, é um setor, vou botar a saúde aqui, indo pro digital. Aí você pega outros diversos setores, né? De educação, que eu acho que é o mais forte hoje, indo pro digital, para as plataformas online e tudo mais. Sim. Então, os próprios negócios locais, aprendendo a fazer tráfego, aprendendo a posicionar a sua marca. Mas eu tô distante aqui e não tem um público grande. Mas você tá, sei lá, no iFood, né? Você é um restaurante, você tá no iFood, você tá no Rappi, você consegue entregar, então tem todo esse diferencial. Então acho que é isso, criando as estratégias corretas, indo pro digital. Alimentação, negócios, né? Você pega... Qual que te mais surpreendeu desses que estão chegando agora? Cara, eu acho que é a saúde. Porque eu acho que ainda é um oceano... Porque é um gap enorme que existe, né? É um oceano gigantesco para a área da saúde, entendeu? E os profissionais que são mais antigos, né? Ainda hoje, 2022, tem um grande preconceito e falta muita gente para entrar ainda. Neurologista, né? Mais antigo, que tem um embasamento legal, falar que tá indo pro Instagram. Entendeu? Só que eu acho que tem que ter essa quebra hoje, porque hoje a consulta mais cara, ela não é do cara que tem a melhor especificação e a especialidade. Sim. Ela é do cara que tem mais visibilidade. Sim. Anderson, isso tá errado ou não? Eu digo que não, porque esse cara que tem visibilidade, ele tá buscando se especializar mais também, porque o nome dele vai junto. Claro. Ele pode até não ser o melhor hoje. Mas ele tem que se tornar e tá em busca de ser o melhor. Claro. Porque ele tem mais visibilidade, ele tá atendendo mais gente, a consulta dele é mais cara. Então esse cara que tá do outro lado aqui, que é um baita de um PhD, que tem especialização em várias áreas, mas se ele não tem presença... Se ele não aparece pra ninguém, é a mesma coisa que uma loja que tá numa rua que ninguém passa. Aí ele vai depender que a palavra circule. Exatamente. Que é um negócio antigo que pode acontecer, o marketing de indicação boca a boca. Mas assim, ele não pode ser o único canal, né? Exatamente. Essa então, que talvez seja a coisa, né? Essa quebra. E aí, a gente falou até do Matuto, tava trocando ideia com ele, as estratégias que a gente usa no digital para lançamento, para perpétuo e tal, nada impede de estar. Até o Felipe, o doutor... Felipe Jagger. O Jagger, cara, é um baita de um médico. Usa a Evermart lá para chancelar os cursos dele e tá levando vários médicos pro digital. Cara, eu tive a oportunidade de entrevistar ele lá em Trancoso. É incrível o trabalho que ele desenvolveu. Primeiro porque ele trouxe algo que lá fora é feito... Cara, é todo um processo internacional que ele traz e que dá tanto trabalho que você não imagina... que ele ainda se aventura no digital. Pô, então aí você vê que o cara, meu irmão, é muito acima da média. E realmente, é essa postura, né, que tá todo mundo querendo entrar. Então, é aí que eu peço pra você fazer um geralzão. Hoje, o cara que vai ser bem sucedido em 2022, como ele é? Qual é o perfil dele? Na minha visão, o cara que vai ser bem sucedido... E 23, né? Daqui pra frente. O cara que vai ser bem sucedido é aquele cara que não tá buscando somente o dinheiro. É aquele cara que visualizou um propósito e ele tá em busca desse propósito. Esse propósito dele pode dar dinheiro pra ele? Pode. Mas não pode ser o objetivo final. Então, a partir do momento que ele enxerga o propósito dele, seja no digital, seja empreendendo, seja na academia, seja onde for... ele conseguir colocar aquilo em prática e fazer isso com amor, foi o que a gente falou, pode parecer meio clichê, mas ele colocar aquilo ali como se ele estivesse fazendo para ele, como se ele estivesse fazendo para Deus, eu acho que é exatamente isso que vai ser o diferencial dele. Porque é até difícil para algumas pessoas ouvirem, mas, cara, fazer dinheiro não é difícil. Anderson, pô, então dá dinheiro pra todo mundo, dá dinheiro de graça. Cara, fazer dinheiro não é difícil. Agora, se manter ali, você ter uma boa saúde mental, né? Se a gente pega aí, né? Enfim, passamos agora
pelo Setembro Amarelo. Então, se a gente pega essa causa, a gente pega vários influencers aí, o Whindersson, não sei o que passaram por depressão, passaram por crise de ansiedade, tentativa de suicídio, N coisas aí. Então, o dinheiro não é o final. Só que, tipo assim, esse tipo de programa aqui é pro cara que às vezes ainda não chegou no objetivo dele, que ele pensa que é o dinheiro, a gente chegar aqui e falar, cara, o objetivo final nunca vai ser o dinheiro. Porque às vezes leva tempo demais pra gente perceber isso. E leva saúde, leva tempo família, de vida, leva pessoas. Então, a partir do momento que você consegue cortar esse caminho e entender que você tá fazendo o teu propósito é por algo maior e não somente por causa de dinheiro, cara, só aí você já vai ser muito feliz. Muito mais feliz. E é isso, galera. Ó, pra gente fechar em altíssima voltagem de ensinamentos, a gente vai ficar por aqui nesse Evercast. Quero agradecer ao Anderson, que tirou muita onda, muita aula. Hein? Você, pô, cara, aprendi demais aqui contigo. E aquele do Fausto Silva, bicho. Esse cara aqui, tanto no pessoal quanto no profissional, assim como o Fausto fala, é um cara de ouro. A Ever tem um orgulho grande, cara, de você ser um dos infoprodutores que a gente tem mais carinho também, de poder... Porque a gente te vê aí, né, compartilhando a gente, participando das experiências. É isso que a gente se sente cada vez melhor, né? De estar próximo do nosso infoprodutor, saber que você precisa da gente, mas a gente também precisa de você. Então, essa troca e essa vontade de ter o mesmo propósito, né? Que a Ever tem um propósito muito em ligação com o seu, então é por isso que rola esse match e que vai prosperar por muito tempo, tenho certeza. E claro que vocês vão rever o Anderson em Evercast, porque ele vai ser convidado para ser co-host aqui no Rio de Janeiro. Já deixem aberto aqui, ó, para ele não ter como fugir. E também teremos mais on the roads, teremos mais Evercasts especiais chegando. Se prepara que 2022, meu amigo, vai ser uma aula atrás da outra e você não pode perder. Deixa o like, deixa a sua inscrição. Se você ainda não mostrou para ninguém, uma pessoa que quer, por exemplo, empreender na internet e que esse papo vai ser bom, copia aqui o link, manda lá no grupo do WhatsApp, manda para todo mundo, porque é esse o nosso papel aqui. Tamo junto e até a próxima.